como vemos, é fácil evitarmos que os problemas das crianças se agravem, tornando-se irreversíveis, problemas irreversíveis. Se nós trabalharmos as crianças a tempo, elas jamais irão parar numa classe especial sem ser deficiente. E depois de todo o trabalho que nós fazemos na sala de apoio, nós desenvolvemos na sala de apoio com o aluno, com a família, com o professor titular, com os colegas da sala comum, depois de todo esse empenho, se a criança ainda não consegue sucesso na aprendizagem, não consegue superar essa fase de dificuldade, aí nós encaminhamos para especialistas, uma equipe interdisciplinar, onde vão avaliar essa criança e encaminhamos para a educação especial, onde ele poderá frequentar uma classe especial. E a sala de apoio, nesse caso, funcionaria como uma triagem, onde nos permitiria trabalhar, encaminhar essa criança com maior segurança, sem correr no risco de confundir uma criança que está passando por uma dificuldade temporária de aprendizagem, por N fatores, por algum daqueles fatores que nós já comentamos no início, evitando confundir a criança que está passando por uma dificuldade temporária com uma que tem deficiência congênita. O projeto da sala de apoio pedagógico específico deve ser uma iniciativa do próprio ensino regular. É desenvolvido pela supervisão regular, supervisão de ensino comum, em parceria com a educação especial. E para entendermos o que seria o projeto da sala de apoio, alguns pontos têm que ser considerados. Isso levou a desenvolver esse projeto. Foi o fato da gente ter observado que um grande número de crianças manifestam dificuldades motoras, psicomotoras, falta de atenção, desinteresse da maneira geral pelas atividades escolares, distúrbio de conduta, irritabilidade, que é muito semelhante à hiperatividade. E quando os especialistas, orientadores, especialistas que tratam do trabalho nessa área, quando recebe essas crianças e faz um estudo neuropsicológico desse aluno, se constata que essa criança não tem deficiência, mesmo que aparentemente apresente o sintoma de deficiência mental. E ele é tratado como tal. Isso é um grande risco que nós corremos, porque a gente tem que observar essa criança, fazer esse estudo científico, porque nenhum leigo pode definir se a criança é ou não deficiente, porque a gente se confunde às vezes devido aos sintomas apresentados. Neste caso, é muito cômodo para a escola apontar a família, a própria criança, que é a criança que é deficiente, que é a criança que é carente, que tem deficiência A ou B. E até a própria classe social. Existem muitas opiniões, que tem até pontos em comum, onde todos entram num acordo e que a criança, a família ou a classe social que é culpada desse fracasso escolar. E daí fica crescendo o número de evasão, de repetência. As estatísticas estão crescentes, mas só que no resultado dessas estatísticas não constam a parcela de responsabilidade da escola. E no momento que a gente toma consciência da parcela de responsabilidade da escola e procuramos tomar uma providência, nós constatamos alguns fatos. Primeiro, nós adotamos, escola, nós adotamos um processo de ensino que ignora as experiências anteriores da criança. E daí vem uma série de consequências. Porque no momento que nós ignoramos as experiências anteriores dessa criança, nós descaracterizamos a lógica inicial dessa criança. Quer dizer,
nós tratamos essa criança como total ignorante. Como um total ignorante. Né? Trabalhamos conteúdos a conta-gotas, de forma fragmentada, quer dizer, não fazemos nenhuma relação de interdisciplinaridade entre os conteúdos. E a gente não toma consciência, né, quando trabalhamos assim, que seria até bem mais fácil a gente trabalhar um conteúdo e daquele conteúdo levar a outro, não limitar, não poldar a curiosidade, a criatividade da criança. Nós trabalhamos como se ele fosse feito de pedacinhos. E uma criança é um todo, é um ser humano completo, com todas as áreas, toda a sua dimensão, que nós vamos ver isso mais na frente. Outro ponto importante, outra constatação feita, que nós trabalhamos. Eu quero deixar claro, antes de eu fazer esse comentário, nós não estamos criticando métodos aqui, método de alfabetização ou qualquer outro método. O comentário é a respeito da forma que é aplicado esse método. Nós trabalhamos métodos de alfabetização sem o professor perguntar para quê, para quem, se o aluno realmente está precisando. Por exemplo, o Joãozinho lá está no nível, se encontra no nível, ele está precisando de uma determinada atividade para suprir aquela falha, para entender aquela hipótese que ele elaborou naquele momento. O outro coleguinha lá está precisando de outra atividade para desenvolver outro conflito que ele se encontra naquele momento. Cada aluno se encontra num nível de aprendizagem. Porque não existe nenhuma criança igual. Nós não podemos massificar uma turma por baixo ou muito por cima. Nivelar as crianças como se elas fossem, formar as crianças como se pudéssemos fazer isso. Então está aí a nossa grande incoerência. O erro não está no método, o erro está na forma de aplicá-lo. É um grande pecado que nós cometemos com nossas crianças. E, consequentemente, a pluralidade de condições em relação à leitura escrita, à interpretação que eles fazem do texto, das produções, a leitura de mundo que eles têm. Isso não é considerado nessa forma de se trabalhar com elas. Outra questão que eu considero uma das principais é a nossa forma de avaliação. Nós colocamos a avaliação, estamos dando a avaliação, a sistemática de avaliação, um caráter apenas classificatório. Quer dizer, nós fazemos o diagnóstico do nível de conhecimento da criança e não tomamos nenhuma atitude. Quer dizer, as pessoas envolvidas com o processo de educação dessas turmas não tomam atitude. É a mesma coisa da gente diagnosticar uma doença e não receitar o remédio. Fica por isso mesmo, o doente morre, gente. É o que está acontecendo com nossas crianças. Ficam repetentes, levaram da escola, desistem de aprender. Por quê? Porque não receberam o remédio. Foi diagnosticado, dá-se uma nota para as crianças, classifica-se o nível de conhecimento, e daí? Fica por isso mesmo. A atitude mais comum é que a gente, muitos profissionais, muitos especialistas até, encaminham essas crianças para serem trabalhadas de forma segregada. Quer dizer, encaminhamos as crianças para salas de reforço, para classes especiais, consideramos essas crianças como deficientes mentais, incapazes, incompetentes, e trabalhamos essa criança segregada. Só que nós acreditamos que essa forma de se trabalhar está ultrapassada. Por quê? Porque nós acreditamos, segundo as últimas pesquisas e até os estudos de Piaget, né, o máximo que nós podemos nos alongar é até Piaget, que é o que faz a base das últimas pesquisas e que nada comprovou o contrário, que isso não é verdade. Está comprovado que o ser humano, aprende pela experiência, pela interação com o outro. E como que essas crianças vão conseguir um avanço, um desenvolvimento
global, se eles estão segregados, estão separados numa turma onde outras crianças se encontram em dificuldades semelhantes. Que experiência positiva ele vai ter com a outra, né? Então, acreditando nisso, nós aceitamos desenvolver a sugestão do MEC e especificamente da Secretaria de Educação Especial, que nos orienta a desenvolver o projeto da sala de apoio pedagógico específico. Que a criança nessa sala de apoio, ela não é retirada da sala de aula comum. Ele continua na sala de aula comum e em outro turno nós aumentamos a carga horária dessa criança. Nós adotamos o princípio da não segregação. Por quê? A criança ela não é separada, não é retirada da sala de aula comum. Nós apenas dobramos a carga horária dessa criança, quer dizer, ela continua na sala de aula e em outro turno, contrário, ela vai assistir aulas com o professor, nós chamamos de professor de apoio. Ela frequenta essa sala 2 ou 3 vezes por semana, ou de acordo com a definição da equipe pedagógica dessa escola. Quer dizer, supervisor, orientador, que vão... E o próprio professor titular, que tem que trabalhar junto com a professora de apoio, dando opinião, trocando informações sobre a criança. Toda essa equipe, inclusive aceitando opiniões dos pais, dos alunos, vão definir o horário que essa criança precisa de atendimento. 2 vezes por semana ou 3 vezes, de acordo com a necessidade. A programação de atendimento dada a essa criança vai depender das observações feitas por professor titular da sala comum e professor de apoio. E esse roteiro de trabalho vai ser desenvolvido de acordo com o desempenho dessa criança, com os efeitos que forem causando as atividades envolvidas na sala de apoio. Porque nosso trabalho é dar apoio não só ao aluno, mas ao professor da sala comum. Porque a partir do momento que a gente trabalha os pontos que essa criança precisa de mais desenvolvimento, ela vai causar efeito lá, vai haver transferência de aprendizagem na sala comum. E é isso o nosso objetivo, esse o nosso objetivo. Haver uma transferência de aprendizagem. Quer dizer, o nosso trabalho na sala comum tem que surtir efeito na sala... O trabalho na sala de apoio tem que surtir efeito na sala comum. E isso tem que ser de forma espontânea, não é forçadamente. Porque nós trabalhamos a base, as habilidades básicas, o que a criança realmente está... As áreas afetadas. Nós não vamos fazer um trabalho... ter um grupo de 5 crianças na sala de apoio, uma atividade para todos, sem determinar o que eles estão precisando realmente. Nós vamos primeiro fazer um diagnóstico das áreas afetadas em cada criança, e daí nós vamos discutir nosso roteiro de trabalho. Para isso, os professores ficam 3 dias na semana com os alunos. Um dia eles preparam as atividades, jogos, elaboram o plano, avaliam o desenvolvimento do aluno. Cada aluno tem um caderno de anotações, tipo um diário, onde o professor anota tudo sobre aquela criança, sobre como ele se encontrava, como ele está agora, quais são as possibilidades, tudo. Um relatório geral sobre a criança e o seu desempenho. Outro dia na semana, às quintas-feiras, os professores que estão atualmente trabalhando com sala de apoio, todas as quintas-feiras estão na Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, com a equipe técnica, recebendo um assessoramento pedagógico, quer dizer, orientações, fundamentação teórica, sugestões práticas. Eles mesmos, às vezes, trazem sugestões, trocam informações, e assim a equipe está se organizando para trabalhar com essas crianças da forma mais eficiente possível. Em termos de Piauí, essa experiência é pioneira. Então, de início, foi preciso a SEMEC assumir cursos, palestras, o máximo de orientação possível, dada a orientadores, supervisores, diretores de escola, onde as salas iam funcionar, porque estamos implantando agora.
os professores de apoio que iam assumir as salas e os professores dos alunos encaminhados para a sala de apoio. Porque, além dos pais dos alunos que foram convidados também. Agora, por que todo esse investimento? Porque não se pode assumir um projeto dessa dimensão trabalhando só como professor, sem ele estar em contato, sem ele estando desligado do supervisor, do orientador da escola, dos pais, dos alunos, da família, né? Porque nem sempre, às vezes não são pais mesmo, é uma avó, é um tio, um padrinho que cria. Nós temos, é muito comum nas nossas crianças eles não terem uma família estruturada, normalmente, né? Eles são agregações de pessoas que têm alguma afetividade. A metodologia inclusiva porque ela trabalha o ser humano como um todo, inclusive a sua sociabilidade, que é o nosso princípio da não segregação. O que seria a metodologia inclusiva? Bom, tem esses pontos aqui que nós podemos enfatizar. O trabalho cooperativo, considerando ritmos individuais. Trabalho cooperativo porque nós envolvemos família, os demais membros da escola, tudo e todos que nos forem úteis nesse trabalho pedagógico, nós buscamos. Outro ponto seria a convergência das dimensões afetiva, cognitiva e social, que atendendo àquele problema que a criança não pode ser trabalhada de forma fragmentada. Outra coisa, nós procuramos favorecer o máximo o ambiente que leva o aluno, que dê ao aluno a oportunidade de elaborar hipóteses, de fazer descobertas, de viver a própria experiência da aprendizagem. Nós não damos a coisa pronta para o aluno. Procuramos oportunizar a descoberta. E daí facilitar as produções. Produção de texto, produção oral, porque nós também trabalhamos a oralidade, a expressão. O ponto é a estimulação da independência na resolução de problemas e a autoafirmação. Os alunos eles têm um ponto quase que comum, que seria o problema de autoafirmação. A autoestima desses alunos, eles vêm para nossas mãos, para as salas de apoio, desacreditando de si mesmos, eles não se julgam capazes de aprender, eles acham que são ruins, que não conseguem, são incapazes mesmo. Aí nós trabalhamos, a primeira coisa que nós fazemos com esses alunos é trabalhar a autoafirmação dessa criança, ele acreditar que ele é capaz. E isso, a afetividade é super importante, é um princípio fundamental. Isso tudo aqui leva ao bem-estar psicossocial, que é o nosso ponto principal, isso aqui. Se o aluno, qualquer ser humano, qualquer um de nós, estamos bem no nosso psico e na parte social, nós desempenhamos bem qualquer atividade. E assim, nós conseguimos sucesso, levando a eficácia, a rentabilidade no processo de aprendizagem. Como vemos, é fácil evitarmos que os problemas das crianças se agravem, tornando-se irreversíveis, problemas irreversíveis. Se nós trabalharmos as crianças a tempo, elas jamais irão parar numa classe especial sem ser deficientes. E depois de todo o trabalho que nós fazemos na sala de apoio, nós desenvolvemos na sala de apoio com o aluno, com a família, com o professor titular, com os colegas da sala comum, depois de todo esse empenho, se a criança ainda não consegue sucesso na aprendizagem, não consegue superar essa fase de dificuldade, aí nós encaminhamos para especialistas, uma equipe interdisciplinar, onde vão avaliar essa criança e encaminhamos para a educação especial, onde ele poderá frequentar uma classe especial. E a sala de apoio, nesse caso, funcionaria como uma triagem, onde nos permitiria trabalhar, encaminhar essa criança com maior segurança,
sem correr no risco de confundir uma criança que está passando por uma dificuldade temporária de aprendizagem, por N fatores, por daqueles fatores que nós já comentamos no início, evitando confundir a criança que está passando por uma dificuldade temporária com uma que tem deficiência congênita.